começar a falar deste livro com uma citação que está lá no livro de Oséias, e não aqui, que diz o seguinte: o povo perece por falta de entendimento. E por que eu estou te falando isso? Estou falando isso porque enquanto nós não tivermos o nosso próprio entendimento a respeito dos fatos, nós seremos comandados por aquelas pessoas que são mais inteligentes que nós. E ainda, seremos escravizados por não sabermos dos nossos direitos. E mais ainda, seremos meros replicadores das informações. Seremos levados por qualquer vento de doutrina. Então, por isso, hoje eu te convido a saber quem você é na Revolução dos Bichos. Olá, missas e misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu quero conversar com você a respeito deste livro de George Orwell. Eu não sei a pronúncia correta, mas o nome do livro é A Revolução dos Bichos. Te confesso que esse livro ele é bem baratinho, ele é bem em conta, você encontra aí nas livrarias por volta numa média aí de uns 10 reais, 15 reais, depende da capa, depende do ano, né, do livro e tudo mais. Mas esse aqui é bem baratinho, é um dos mais clássicos, um dos mais baratos da capa comum. Eu te adianto que é um livro maravilhoso e eu sempre ouvi as pessoas falando a respeito desse livro, mas não entendia quão fabuloso ele era, né? E o meu cérebro, ele deu um boom, gente, de informações e eu pude perceber, né, pude esclarecer muitas coisas que vêm acontecendo na atualidade. Veja bem, este livro foi publicado em 1945, mas se você ler este livro, você vai perceber que ele se aplica aos mais diversos contextos e se aplica demais à política atual, né? A política atual do Brasil. Ele foi escrito e inspirado durante a Revolução Russa, né? Foi uma analogia que George Orwell fez com a Revolução Russa. Mas se a gente observar os dados e analisar direitinho e fazer aí as analogias corretas, pode se encaixar em qualquer tempo, em qualquer política, em qualquer contexto. Ele é um livro super completo. E à medida que eu for falando sobre a história, eu vou dar uns spoilers aqui a respeito do livro. E depois eu vou lhe falar a respeito dos personagens do livro. E quando eu estiver falando a respeito dos personagens, quando eu estiver falando sobre os personagens do livro, eu quero que você internalize, que você vá pensando aí, à medida que eu vou falando, você vá pensando quem você é na Revolução dos Bichos. Eu tenho certeza que você vai se identificar com um ou outro animal aí, e quem sabe, quiçá, mais de um animal, como foi o meu caso. O propósito desse livro foi fazer uma crítica a Stalin, né, durante a Revolução Russa, mas se a gente tirar do contexto da Revolução Russa e colocar na atualidade, a gente vai ver que quase nada mudou, né? Praticamente nada, as coisas permanecem da mesma forma de quando esse livro foi escrito lá em 1945. A Revolução dos Bichos narra a história de alguns animais que moravam em uma fazenda chamada Granja Solar. Eles estavam cansados de ser explorados pelos humanos. Só que um certo dia, um porco, um dos mais velhos da granja, né, dos mais idosos da granja, revelou aos outros animais que ele tinha um sonho e que no sonho dele, esses animais, eles eram livres, eles viviam independentemente dos humanos, que eles não precisavam dos humanos para viver e que, portanto, os humanos eram o inimigo deles, né? E neste sonho, todas as coisas, todos eles seriam iguais, né? Todos os animais eram iguais no sonho. E ninguém trabalhava até a exaustão, todos comiam do bom e do melhor. Eles trabalhariam para o conforto, para o benefício próprio. Quem usufruía do que a fazenda oferecia, do que os animais ofereciam, eram os humanos, né? Então eles se sentiam explorados. Então esse porco chamado Major, ele faz esse discurso, mas algum tempo depois ele falece, ele morre. E os animais, outros porcos, né, outros porcos mais novos, tomam essa liderança, se acham no direito de assumirem a liderança por serem os animais mais inteligentes. E aí a gente vê que os outros animais aceitam essa liderança sem titubear, sem reclamar, né? Não, tudo bem, né? Já que vocês são mais inteligentes, vocês podem tomar a frente. E aí a gente vê que George Orwell, ele tinha uma ideia socialista, né? Para ele faz uma crítica ao socialismo, mas ele era um socialista. E ele faz a crítica do seguinte modo, que a ideia é legal, né? A ideia do socialismo é até que boa, mas ela não se sustenta, é mais ou menos isso. E então os animais eles começam a se organizar para fazer com que os humanos saiam da fazenda, para que eles consigam colocar o plano deles de sobreviverem na fazenda, de fazer a fazenda funcionar, deles para eles, né? Eles trabalham, mas para eles usufruírem e todos eles
iguais, né, ali perante a lei que eles vão criar. E eles se organizam, né, e colocam o humano, né, o senhorio ali daquela fazenda para correr. Então eles armam essa revolução, né? E aí eles colocam, depois que eles conseguem fazer essa revolução, eles determinam alguns mandamentos para que houvesse regras naquela fazenda. E eles determinam 7 mandamentos, que é o seguinte. O primeiro mandamento, ele fala que qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas e tiver asas é amigo. O terceiro mandamento, nenhum animal usará roupa. O 4º mandamento, nenhum animal dormirá em cama. O 5º, nenhum animal beberá álcool. O 6º, nenhum animal matará outro animal. E o 7º, todos os animais são iguais. Então eles determinam 7 mandamentos para que fique bem esclarecido o que se deve e o que não deve fazer. Então eles começam a debater, são 2 porcos, né, os mais inteligentes, Bola de Neve e Napoleão. E eles começam a debater e buscar aí o apoio do povo, né? Então é como se fosse, eles colocam ali como se fossem políticos, né? Eles debatem e tudo mais, um tem uma visão, o outro tem a outra, e eles buscam esse apoio dos outros animais. Lembrando que essas 7 leis, elas foram criadas para deixar claro de que o animal ele não deveria querer ser homem, né? Que o homem era inimigo. Então eles colocam um coro, 4 patas bom, 2 patas ruim. Então assim, tudo que era 4 patas, tudo que era quadrúpede ou tivesse asas, era muito bom. Mas se o que andasse sobre 2 pernas era muito ruim, era inimigo. Então deveria haver essa divisão, né, de homem e animal. E eles queriam com isso também afirmar o orgulho de você ser um animal, de você conseguir dar conta, você não precisar do humano para nada, né? E que eles juntos num patamar de igualdade, né, em que todos teriam os mesmos benefícios e tudo mais, eles viveriam em harmonia sem precisar dos humanos. Só que as coisas não são bem assim e não é assim que acontece. Eu não quero dar muitos spoilers do livro aqui para não perder, para que você não perca o interesse, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero que você pense comigo, eu vou te falar alguns dos personagens que temos nos livros, né? Então a gente fala aqui que é a Revolução dos Bichos e nós encontramos alguns bichos bem característicos aqui no livro. Queria que você pensasse aí com você qual animal você mais se enquadra hoje, né? Na atualidade aí, na política, no Brasil, que animal que você é? Então é o seguinte, nós temos os porcos. Os porcos, aqui na Revolução dos Bichos, eles eram dotados de muita inteligência. Então eles conseguiam ler, eles conseguiam escrever, eles conseguiam dar instruções, eles conseguiam manipular os outros animais. Eles eram os mais inteligentes. E eles não esqueciam com facilidade as coisas, mas eles eram bem manipuladores das informações. Então a gente pode ter aí o porco como o líder, né, o presidente ali daquela fazenda, ou o ditador, ou o totalitário daquela fazenda ali, né, que é o que se torna. E a gente vê também um outro porco chamado Garganta, que faz a função da mídia. Então, assim, existe essas funções determinadas, né? Então a gente tem outros animais também, os cachorros, que eles eram vistos como se fossem os militares. Então eles são muito leais, né? Leais ao dono, leais ao chefe, ao mandante, ao porco, né? Que toma ali o poder, que no caso é Napoleão. Ele toma o poder e ele cria esses cachorros, ele rouba os cachorros, cria os cachorros, para que esses cachorros se tornem como se fosse a força militar dele. Né? Então, temos os cachorros, que é a parte dessa força militar, eles só obedecem às ordens, eles não pensam. Então, vai lá, ataca, ataca, mata, mata. Então, assim, eles obedecem. Temos as galinhas eu acho super interessante que as galinhas, elas são as revolucionárias da granja, mas elas não conseguem se manter nessa revolução por muito tempo, por fome e tudo mais. Mas elas mostram ali como uma força, como uma resistência ao poderio de Napoleão, naquele contexto, né? Então, vamos lá, será que você resiste e tudo mais, bate de frente e tal, paga pra ver? Então, se você paga pra ver, se você bate de frente e tal, você aí pode ser a galinha aqui na Revolução dos Bichos. Então, temos as ovelhas elas seguem o pastor, né? A gente sabe biblicamente isso, elas seguem o pastor. Então, se Napoleão disse, eu só vou replicar aqui. E muitas vezes, nesse contexto, a gente vira realmente, como eu falei no início, meros replicadores, né? Então, no caso, as ovelhas, a gente não busca saber das informações, a gente não lembra dos fatos, a gente não busca os fatos históricos, a gente não quer aprender, a gente só replica, só repete aquela informação que nos é passada. Então, se você faz isso, você aí pode ser considerado a ovelha da Revolução dos Bichos. Temos também os cavalos. Aí são representados por Sansão, Quitéria e Mimosa.
Então, são três ali pessoas, né? São 3 cavalos ali, que cada um tem uma função. E, no caso, o Sansão, ele era muito leal também. E ele era muito correto com aquilo que ele se propunha a fazer. Então, Sansão, se ele disse que ele ia terminar o moinho, que eles se juntam, se unem para construir um moinho, para que o trabalho fique mais favorável para eles no futuro. Então, o Sansão, ele se propõe, ele acha que com o trabalho, né, ele vai resolver todos os problemas. Então, se tem algum problema, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que batalhar mais para conseguir concluir aquele objetivo. E a gente vê pessoas assim também, né, que acabam anulando a sua vida, os seus, sei lá, seus sonhos e tudo mais em prol do trabalho. Então eu vejo Sansão muito como muito focado nos objetivos, sabe? Muito focado, aquele que acorda cedo, aquele que acorda de madrugada, que vai batalhar, que vai buscar o pão e tudo mais. Então Sansão, eu vejo isso. Temos aqui a Mimosa também, que é uma égua e tal, ela é muito fútil, ela tá ligada aí aos lacinhos que colocam na crina dela, né? Então a gente vê que existem pessoas que não estão nem aí se Napoleão fez, se Napoleão matou, se Napoleão fez, aconteceu, se Bola de Neve fugiu, que é o outro porco. A Mimosa, ela só quer saber ali do benefício próprio, né? Ela não tá nem aí o que tá rolando na política, contanto que ela seja beneficiada. Então a única preocupação da Mimosa é com ela mesma. Então você pode ser aí a égua mimosa, não sei, pensa aí, reflete, né? Se o seu pensamento está no coletivo, se está em ajudar o coletivo, você tá mais pra Sansão. Agora, se tá mais pra você conseguir aí adquirir os benefícios próprios, só os seus próprios interesses, então você tá mais pra Mimosa, a égua, né? Temos também um burro. O burro, ele só falava quando necessário, né? Ele não se pronunciava muito, ficava mais na dele, tinha uma afeição por Sansão, sempre ficavam ali no pasto juntos e tal, mas ele não era de muito papo, né? Ele não se intrometia muito nos assuntos. E temos também a gata. A gata, ela aparecia por ali na hora da refeição, tudo mais. Quando chegava na hora do trabalho, a gata sumia, né? Ninguém sabia da gata, a gata aparecia esporadicamente ali, só nos momentos, assim, de que tinha comida. Então, na hora do serviço, ninguém via a gata. Então, às vezes, também você pode ser esse animal. Então, assim, eu quero que você pense bem que tipo de animal nesse contexto você é, né? Daquele que se compromete, ou dos mais inteligentes que quer tirar proveito, ou daquele que se compromete com o trabalho em prol do coletivo, ou daquele que foge na hora que o trabalho pega, né? Na hora que o bicho pega, aquele que foge. Então, assim, a gente tem vários animais aí, dentre outros, né? Tem a cabra também e tudo mais, dentre outros animais. Então, eu indico que você leia e tente se colocar na posição desses bichos. A intenção dos animais é implementar o animalismo, né? O animalismo dentro dos 7 mandamentos que a gente já falou aqui. Só que sem esperar, né? Existiam os 3 porcos, que eu já falei pra vocês, o Bola de Neve, o Napoleão e o Garganta. E Garganta e Napoleão, eles armam aí um plano para botar o Bola de Neve pra correr. E eles conseguem fazer isso, falam que o Bola de Neve é traidor, né? Eles usam aí a artilharia deles, né? O poderio militar deles para colocar o Bola de Neve pra correr, que são os cachorros, né? Eles usam isso e Bola de Neve foge, vai embora, some. Mas fica sempre aquele inimigo em comum. Então eles colocam o inimigo em evidência, olha, ele é perigoso e tal, Bola de Neve, é inimigo, nananã. E aí a gente consegue ver isso também na nossa política hoje em dia. Eles pegam um inimigo ali em comum e ficam massacrando aquele inimigo e talvez aquele inimigo nem exista. Mas isso tudo é necessário para manipular os outros animais, no caso aí a população daquela fazenda. Para isso, em toda reunião que eles faziam com os animais, o discurso era sempre o mesmo. Então aquele discurso em massa, sabe? Que você fica repetindo aquela informação e a gente vê isso, vamos supor, houve golpe, houve golpe, houve golpe. Não, não houve golpe, não houve. Então daqui a pouco a gente tá replicando, houve golpe, como se fosse as ovelhas ou as cabras da Revolução dos Bichos. A gente fica replicando certas informações, né? A gente pode ver também, durante o livro, que alguns atos que antes eram praticados deixaram de ser praticados com a implementação do animalismo. E, por exemplo, o canto que eles tinham lá, eles tinham um hino que eles entoavam em toda reunião, após o fim da reunião, então eles cantavam um hino. Então, falaram que aquele hino já não era mais necessário, né? Falaram que as reuniões não eram mais necessárias, que o hasteamento da bandeira não era mais necessário. Então, foram quebrando, né, as orientações cívicas que tinha, né, as doutrinas que tinha na época de Napoleão, na época de Bola de Neve. Então,
para que aquele pessoal esquecesse de quem implementou aquilo, de quem trouxe aquilo, de quem fez parte daquilo. Então, iam quebrando as rotinas, iam quebrando tudo aquilo que eles construíram, tudo aquilo que dava a eles a sensação de patriotismo, né, que é isso que eu quero trazer aqui hoje pra gente conversar. Essa sensação de patriotismo deveria ser quebrada, porque isso fazia com que eles se sentissem pertencente a um corpo, pertencente a uma missão maior. E não era isso que Napoleão queria. Napoleão tinha um estilo totalitário de governar, né? Era o que ele falasse, não o que o corpo queria que acontecesse. Rolou essa quebra aí das orientações cívicas que aconteciam, né? Somado a isto, o ideal de ser um período igualitário, né, vivido por aqueles animais, foi se tornando cada vez mais distante, à medida que os porcos, os mais inteligentes, ou os políticos, entendam como quiser, eles se tornavam mais distantes da população. Ou seja, mais distante dos outros animais. Eles recebiam regalias, eles não trabalhavam, eles só administravam e diziam que isso dava muito cansaço. Eles se mudaram para a casa do senhorio lá, do humano, né? Eles começaram a dormir em camas, eles começaram a beber. E para que isso se sustentasse, eles modificaram as leis. E a gente vê que isso acontece, né? Então a gente não toma cuidado aí com quem a gente escolhe para deputado, para senador, né? Que são as verdadeiras pessoas que comandam o nosso país. A gente se preocupa demais com a presidência, né? Mas quem formula as leis do nosso país são os deputados e senadores, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. E é isso que acontece lá com Napoleão. Eles, como eles são donos do poder, eles são o executivo, o legislativo e o judiciário, então eles modificam as leis e as normas a hora que eles querem, né? Então, eles contam com o esquecimento dos animais também para fazer isso. E então, eles, ao modificarem essas leis, eles começam a perceber que eles têm o domínio sobre os animais e eles começam também a ter um poderio militar sobre esses animais. Então, não sei se vocês lembram, mas aquele mandamento de que todos os animais são iguais já foi quebrado, né? Então, eles colocam no mandamento, eles modificam todos os mandamentos ali para que as leis fiquem favoráveis a eles, né? Não mais ao coletivo. E eu te pergunto, qual é a relação com o dia de hoje? Essa é a pergunta que fica aqui, né? Qual é a relação com a política brasileira hoje? O livro que foi escrito em 1945 ser tão atual, sabe? É uma obra, assim, incrível, incrível. Eu vou destacar alguns pontos aqui. Assim como os animais, a gente não consegue lembrar de tudo, a gente não consegue lembrar de todos os fatos, de todos os roubos que aconteceram, de todas as falcatruas que aconteceram na política do nosso país, da história do nosso país que foi pervertida, foi contaminada, foi mal contada nas escolas, né? Assim como Napoleão fazia, distorcia toda a história aqui do começo, da Revolução dos Bichos e tudo mais. Então esse trabalho era feito também, sabe? De distorcer, de contaminar a história. Então isso tudo faz parte da implantação do animalismo. A gente não tem o interesse de buscar as informações. A gente vê aí que a maioria das pessoas não se interessa por política. A maioria das pessoas fala, eu não gosto de política, principalmente mulheres, eu não gosto de política. Tá, mas se a gente não gosta de políticas, a gente não quer saber desses assuntos, a gente vai ser governado por aqueles que querem. E talvez aqueles que querem vão manipular a gente como o Napoleão fez na fazenda lá com os animais, né? Porque ele tinha o interesse de aprender, ele tinha o interesse de estudar, então ele vai governar. Então se ele vai governar, as leis são voltadas para o que ele quer. Então a gente tá muito fadado a que isso aconteça conosco também. Então por isso a gente precisa sempre estar buscando informações, né? Outra coisa, a gente tá à mercê também de ser meros replicadores, como eu falei. Assim como as ovelhas, no contexto do livro, elas diziam 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Elas só sabiam isso, 4 pernas bons, 2 pernas ruins. 4 pernas bom, 2 pernas... Não interessa o que estava acontecendo, entendeu? Então, a gente vê que essa manipulação que acontecia no livro acontece nos dias de hoje, né? Então a gente repete tanto uma informação até que aquela informação se torne verdade. Não interessa por quê. Aí depois de um tempo, um certo período do livro, as ovelhas começam a dizer 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Entendeu? Então, assim, aí distorce. Elas não lembram mais do que elas falavam antes, não lembram mais do que elas foram ensinadas antes. Elas não lembram mais do real inimigo delas durante o período da Revolução. E aí elas começam a ser manipuladas. Por quê? Porque os porcos começam a andar sobre 2 pernas e se comportar como humanos. Então as cabras são levadas, né? A mídia faz com que a cabra fale ali 4 pernas bom, 2 pernas melhor, né? 2 patas melhor.
E muitas vezes a gente é levado a fazer a mesma coisa, né? Então a gente não atenta para isso, mas é levado a isso. Outra analogia que a gente pode fazer com os dias de hoje é o fato de os animais não saberem, não conseguirem aprender, não conseguirem ter acesso à informação. Então houve um trabalho na época de Bola de Neve, né? Que eles tentaram fazer com que os animais começassem a ler, né? Soubessem ler. Mas os animais eram tão estúpidos ou tão animais que eles não conseguiam saber mais do que a segunda letra do alfabeto. E então desistem deles, né? Assim, meio que tá bom, deixa pra lá. Eles não conseguem aprender os 7 mandamentos de fato. Eles aprendem ali, decoram, mas assim como tudo que a gente decora, a gente esquece, né? Se a gente não aprendeu, a gente só decorar, a gente esquece. E foi o que aconteceu com esses animais. Então você imagina, eles não conseguiam decorar os 7 mandamentos. Imagina nós brasileiros que temos 10.204 leis ordinárias, 105 leis complementares, 5.834 medidas provisórias, 13 leis delegadas, 11.680 decretos-leis, 322 decretos do governo provisório, 5.840 decretos do Poder Legislativo. É impossível decorá-las. Impossível. Então a gente fica no mesmo patamar dos animais da Revolução dos Bichos. E lembrando que isso facilita a escravização e a doutrinação, né? A doutrina. Então, o que eu falo é lei. Você vai buscar aonde você vai buscar, né? Aonde você vai ter o acesso? Você vai ter preguiça, você não vai entender ali a letra da lei, cheio de termos rebuscados, cheio... A gente não tem paciência, né? Então, a gente sempre tem que recorrer a um advogado, sempre tem que recorrer, ficar na mão da justiça, penando para poder conseguir os nossos direitos, né? Outra coisa que podemos ver é que esse sistema igualitário, ele está fadado ao fracasso desde o começo. A gente consegue observar que o porco, por ele ser mais inteligente, ele sempre se vale de regalias, ele come mais, ele trabalha menos, ele descansa mais, ele se serve de álcool e tudo mais. Ele tem regalias, né? E quem determina as regalias dele são eles mesmos. E assim a gente vê da mesma forma os nossos políticos. Eles têm muitas regalias, gente. Você vê aí o judiciário e votando para poder subir o teto, né, dos gastos, do recebimento deles lá. Então, assim... Por que que eles votam para eles mesmos, para a regalia deles, né? A gente vê, já pegou aí superfaturamento em alimentação para ministro, voos em jatinhos superfaturados, né? Tem direito à casa, tem direito à moradia, tem direito à gasolina, tem direito a motorista, tem direito a um monte de coisa. Você tem direito a motorista? Né? Então a gente se vê aí como os outros animais, que a gente tem que pagar os impostos, então eles têm direito a não sei o que, com isenção de impostos, com 2 mandatos ou 1 mandato, não sei, dependendo do que, é vitalício, né? É pensão vitalícia para aquela pessoa. Olha que tanto de regalias os nossos políticos têm, né? E a gente não tem as mesmas regalias, a gente tem que trabalhar aí até os seus 60, 65 anos pra gente ter o direito à aposentadoria, e o mesmo acontece com os animais. Então a gente consegue ver que aqueles que foram eleitos para servir o povo, para servir os animais, eles acabam sendo servidos, né? Então não existe naturalmente sempre vai existir alguém, né, que precise determinar as leis e a ordem, né? Aquela sociedade sempre vai precisar de alguém. E naturalmente essa pessoa sempre vai se valer desse poder, né? É a crítica que George Orwell ele faz, né, na Revolução dos Bichos. Outra coisa que a gente pode falar aqui que é super importante é sobre a liberdade de expressão. Chega uma época nessa granja, né, nessa fazenda dos animais aí, que eles não podem mais falar aquilo que eles pensam. Napoleão, ele se torna tão tirano, que se a pessoa for de encontro ao que ele pensa, se a pessoa, o seu animal, né? Se o animal for de encontro ao que ele quer, ele manda matar. Então ele usa os cachorros para matar. E tem uma época que ele fala assim, se acusa agora, você que fez tal coisa, se acusa agora. Aí a pessoa, a galinha, né? Eu roubei o milho, o cachorro ia lá e matava. Eu vi na Bola de Neve fazendo tal coisa, eu sonhei com Bola de Neve, mata. Eu fiz não sei o que, mata. E tinha um mandamento, um dos 7, que é nenhum animal matará a outro, né? E ele alterou esse mandamento para nenhum animal matará a outro animal sem motivo. E qual era o motivo? Aquele que ele determinou. Então, assim, a gente consegue ver isso em alguns países que tem esse sistema de governo em que as pessoas ficam oprimidas, né? Elas não têm mais liberdade de expressão. A gente vê aí mídia regulada, querem regular a mídia. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque
amanhã ou depois eu não vou poder estar aqui mais falando essas coisas pra vocês. A gente já vê que isso vem acontecendo, ministros se valendo do seu poder para prender as pessoas simplesmente por conta de pensamento, por conta da liberdade de expressão. Então a pessoa vira pro ministro e fala: oh, você não foi eleito, eu não gostei daquilo, você é isso, você é aquilo outro. Prende. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou ministro. Entendeu? Eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei, mas eu tô preso porque por um crime de opinião. É crime de opinião. Gente, pelo amor de Deus, né? É muito atual esse livro. E assim como Napoleão, a gente consegue ver que, como Napoleão fazia e tudo mais, a gente consegue ver que isso tem acontecido aqui no Brasil com uma ditadura do nosso sistema judiciário. Outra coisa muito interessante é que quando chega este momento da política, né, quando chega neste momento de eleições, os candidatos, eles tentam se igualar ao máximo com o povo. Então você vê candidato que comeu caviar os 4 anos de mandato, indo na feirinha comendo cachorro-quente, x-tudo, né? Você vê pessoas que saem do trono para se aproximar do povo, para que isso cause uma identificação, né? Ele é gente como a gente, então eu vou votar nele porque ele é gente como a gente. Mas não é, né? E isso é retratado porque Bola de Neve chama o pessoal de, meus camaradas, não Napoleão, né? Camaradas, ou camaradas, e eu lembro até de um certo político aí que chama de camarada também. Mas assim, a gente vê que essa pessoa, ela tenta em toda a eleição, os políticos, eles tentam se aproximar ao máximo, né, de trazer essa sensação de igualdade, que durante os mandatos não é coerente, não é hipócrita essas afirmações, né, são todas hipócritas. E a gente consegue ver isso claramente no livro, retratado no livro. É por essas e outras que, ao meu ver, camaradas, como dizia aqui o porco Bola de Neve, desde 1945 este livro se mantém atual, né? Ele foi rejeitado por diversos países, na época de sua publicação teve muito problema, né? Porque as pessoas claramente conseguiam fazer analogia com a Revolução Russa, né? Com Lenin, com Stalin e tudo mais. E ele conseguiu mesmo trazer em uma forma de leitura muito leve, numa fábula, né, num romance, vamos dizer assim, uma sátira, né, e trouxe muito bem retratado o que aconteceu na Revolução Russa, mas que se a gente colocar em qualquer contexto, esse livro ele cabe perfeitamente. E após ler esse livro, eu percebo que a única maneira que a gente pode fazer para fugir desse sistema ou para tentar escapar das penalidades desse sistema é justamente estudando, se aprimorando, buscando ter a nossa própria opinião a respeito dos fatos, né? Não sendo levado aí pelo que a mídia fala, principalmente mídia de TV aberta, né? Então essas mídias que são compradas, que são tendenciosas a aceitar mais um do que o outro, que não tem mais um posicionamento crítico, a gente vê que é tudo muito robotizado, tudo muito comprado, a linguagem muito determinada, muito corretinha, que não está preparada para o erro, para a humanidade, né? Você vê aquele que é bem robótico, alguns sistemas de televisão aí, aberta, né? E que a gente procure ter o nosso próprio pensamento a respeito das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, das notícias, né? Que a gente busque ter a nossa própria opinião e que sim, a gente queira sim fazer parte do que a política está fazendo, saber o que está acontecendo no meio político, porque se a gente não quiser, a gente vai ser governado por aqueles que querem, aqueles que estudam, por aqueles que têm interesse, né? E a gente depois não vai adiantar a gente ficar reclamando da escravidão, do preço disso, do preço daquilo, do imposto que está pagando, do preço do alimento, do preço da gasolina, se a gente não procura saber o que está acontecendo, se a gente não procura as melhores pessoas para que a gente possa votar, pessoas que tenham ideais parecidos com os nossos. É garantia que vai mudar? Não, não é garantia. Mas uma coisa que a gente precisa ter bem determinado é que quem faz o nosso país, quem faz o país funcionar, não é apenas a presidência. A gente precisa muito mais dos deputados e dos senadores para aprovar leis, para tomar medidas contra o judiciário, contra o legislativo, contra o executivo. Quem comanda é o Congresso. Então, a gente precisa saber, né, quem nós estamos colocando no poder, para que a gente não coloque pessoas no poder como Napoleão, né? Um totalitário, um cara que era abusivo, um cara que era um ditador,
né? Então, assim, não é a presidência que vai comandar o país, que vai levar o país, e sim ali os deputados e os senadores. Então não vote de qualquer jeito, né? Lembrando que 7 de setembro tá aqui. Quero sim, com esse vídeo, tentar resgatar o patriotismo. Quero que você leia esse livro. Peço que você leia esse livro. São apenas 120 páginas por aí. 121 páginas, assim, é bem rapidinho a leitura, bem gostosa mesmo de se fazer. E realmente dá um boom, assim, na nossa mente, né? De esclarecimento. Eu deveria ter lido esse livro antes e eu espero que você leia o mais rápido possível. E por fim, fica aqui o ensinamento de que o mais forte sempre prevalece sobre o mais fraco. E isso em todo o contexto, né? Então, assim, o mais forte nesse caso aqui eram os mais inteligentes, né? E os mais fracos, aqueles que não detinham a sabedoria. Então, eu volto para a frase que eu falei para você lá no início. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, que a gente busque o conhecimento, né? Como quem busca pedras preciosas. Assim como os homens do MGTOW aí estão buscando se profissionalizar, buscando seus próprios interesses, que a mulherada, que as misses aqui do canal também busquem o conhecimento. É a única maneira de nós não perecermos, ok? Eu espero que você tenha gostado de coração desse vídeo. Eu espero que você deixe o seu like aqui pra mim se você gostou, se eu contribuí, se eu te incentivei a ler esse livro, né? Se eu te incentivei aí a restaurar o patriotismo, de você saber aí a história mesmo do Brasil, os acontecimentos, sobre a Revolução Russa. Eu também tô estudando, eu também tô aprendendo aqui e eu quero que a gente evolua junto, tá ok? Deixa o seu like aqui pra mim, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já leu, o que você achou da história, fala aí qual o seu pensamento, o que você sacou no livro que eu não saquei ainda, vamos trocar essa figurinha. Eu sei que esse livro é muito rico, tem muitos pontos aqui que a gente pode abordar, né, que eu posso não ter colocado aqui, mas a gente pode ver em outras perspectivas, né? Então já se inscreve nesse canal aqui pra gente ter mais conversas produtivas como essa, e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela sua audiência, um beijinho e até mais.